Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior. A TV Mundo Maior, fica o meu obrigado pela oportunidade de semanalmente aqui estarmos apresentando o estudo do livro. Hoje estamos vendo o livro Espírito da Verdade, já tivemos a oportunidade de ver Jesus no Lar, o livro Roteiro, e já estamos no terceiro livro aqui pela TV Mundo Maior. Gostaria de agradecer a sua audiência, a sua participação, gostaria de agradecer o intercâmbio que estamos efetuando através deste programa. Gostaria também de convidá-los a conhecer a TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, e se torne um colaborador. Nós sabemos das dificuldades das casas André Luiz em manter a TV Mundo Maior, em manter a Rádio Boa Nova, mas com a sua ajuda esse desafio pode se tornar um pouco mais fácil. tvmundomaior.com.br. Hoje nós vamos ver o capítulo 38º, A Paixão de Jesus. Corresponde ao capítulo 19º, item 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem do Espírito Everton Quadros. E ele nos diz: o Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas, nossas irmãs. O mundo não é feito apenas para nós. É verdade que tem muitas pessoas que não respeitam o tempo, o livre-arbítrio e não entendem que o outro também faz parte do dia a dia, faz parte da vida num coletivo. Tem pessoas que os seus olhos é voltados apenas para ele e para as suas necessidades. Os outros, ele nem pensa, nem lembra que existe. O mundo não é assim. Se as pessoas agem desta maneira, nós, os espíritas, você que é um simpatizante do espiritismo, não temos o direito de fazer isto. Nós somos convidados, em primeiro lugar, a nos colocar no lugar dos outros, sem ferirmos a suscetibilidade, sem ferirmos os princípios das pessoas que estão do nosso lado. A partir do momento que eu penso apenas e tão somente nas minhas necessidades, nas minhas vontades, nos meus quereres, eu esqueço do próximo. E eu passo a viver de uma forma egóica, egoísta, visando apenas e tão somente o meu lado, os meus interesses, e esqueço e abandono de ajudar a coletividade em que eu faço parte. Continua o Espírito Amigo. Para seguir a própria consciência, podemos dispensar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados por filigranas de adoração. Nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Encarnados e desencarnados, precisamos ser prudentes, mas isso não significa que devamos reprimir expansões sadias e não nos abracemos uns aos outros. A abstinência do mal não impõe a restrição ao bem. Então não adianta eu deixar apenas e tão somente de fazer o mal. Eu também sou convidado a fazer o bem. Quando nós somos convidados a realizarmos uma reflexão sobre esta temática, eu sempre trago a lume aquela pergunta de Allan Kardec inserida em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona aos espíritos amigos, como que fica aquela pessoa que não comete o bem, mas também não faz o mal? É aquela pessoa que é indiferente à dor, é indiferente às dificuldades, deixa a solidariedade de lado e pensa apenas e exclusivamente nele ou nela. Allan Kardec obtém a seguinte resposta: só de não fazer o bem já está cometendo o mal, cometendo o equívoco. Portanto, olhemos e observemos a gravidade do assunto que o programa de hoje requer. Eu não posso pautar a minha vida apenas e tão somente nas minhas necessidades.
Por quê? Porque daí eu estou vivendo enclausulado apenas no que eu quero, no que eu preciso e no que eu posso fazer. Sendo que eu tenho pessoas do meu lado, precisando da minha atenção, precisando do meu auxílio, precisando dos meus ombros. Mas não aqueles ombros vacilantes, não aqueles ombros que estão apenas quando nós podemos, mas ombros amigos perpétuos, em que a pessoa poderá recorrer a eles em todos os momentos de angústia, de dificuldade. A vida aqui na Terra, temos aprendido muito com os bons espíritos. A vida aqui não é fácil. No Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo, tenho conversado com muitas pessoas no atendimento fraterno. Muitos dramas íntimos, muitos dramas familiares, muitos dramas no trabalho, muitos dramas a nível consciencial, que muitas vezes a gente olha para a pessoa e não imaginamos que ela traz com ela tanta amargura, tanta revolta, tantos problemas. A vida do ser humano, nesta fase atual de transformação, de evolução, tanto do indivíduo quanto do coletivo, nos requer a um esforço um pouco maior do que já estamos efetuando no cotidiano. Não adianta nós esperarmos que o outro veja o que não tem condições para ver, que ele ouça o que ele não tem condições para ouvir, que ele encare o que não tem condições para encarar, porque ele não está preparado para aquilo. É um passo de cada vez, é ir com calma, é ir com prudência, é ir com cautela, sem ferirmos a suscetibilidade. Certa feita, conversando com um companheiro que estava passando por um drama muito grande, quando o companheiro saiu da sala, interrogamos ao mundo espiritual, aos espíritos generosos que lá estavam, o porquê daquilo tudo, porquê de tanto sofrimento, de tanta luta, tudo era difícil, tudo era complicado. Obtivemos dos amigos espirituais a segunda resposta: meu filho, a vida na Terra ela já caminha com muitas lutas e quando a mente não ajuda, potencializamos ainda mais o nosso sofrimento. Depois que eu obtive essa resposta, durante muito tempo eu fiquei meditando em cada palavra que me foi dita. E realmente, às vezes a gente valoriza muito o sofrimento, valoriza muito a angústia, deixa passar por nós momentos de alegria, momentos de luz, por conta de pequenas coisas que vivenciamos, que passamos, que está do nosso lado. Não podemos. Podemos pensar assim pequeno, não devemos pensar maior. Devemos agir com o Evangelho no coração, auxiliando estas pessoas que vêm ao nosso encontro. Por isso que o Centro Espírita aqui em Itapira tem o tratamento espiritual à distância. Estamos tratando centenas e centenas de casos semanalmente. A pessoa entra em contato conosco pelo e-mail afraterno@hotmail.com. Pessoas do Brasil e do exterior narrando a sua vida, narrando os seus dramas. E já até lanço também a você que está nos acompanhando. Se você estiver passando por algum momento difícil, às vezes você está nos acompanhando fora do Brasil, onde você se encontra ou mesmo no Brasil, não tem um centro espírita perto, seu lado espiritual está comprometido, entre em contato conosco, afraterno@hotmail.com. E temos nos deparado com tantas histórias surpreendentes de pessoas que chegam com tantos problemas e com tanta fé, com tanto afinco, participam do tratamento e passado algumas semanas, passado alguns meses, a pessoa tem a generosidade do alto e está normal, está bem, volta a ter uma vida como teve em outrora. Então nós todos estamos sendo assistidos pelos bons espíritos. Só que o nosso pensamento, às vezes enfermo, doente, cansado, vacilante, cai naquelas ondas menos dignas, naquelas ondas mais perturbadas, naquelas ondas em que o sofrimento, em que a dificuldade, em que a luta campeia no coração humano. Nós não podemos, nós temos que nos livrar da algema que nos prende a tudo isto que nos leva a uma vida de reclamar, lamentar
e deixar a alegria, a gente deixa a alegria dar lugar para a tristeza, a gente deixa a esperança para dar lugar à reclamação, à lamentação. Então é romper, literalmente, é romper as algemas e colaborarmos, trabalharmos, fazermos a parte que nos cabe, com muito afinco, com muita dedicação, com muito determinismo. Por mais que seja difícil, nenhum de nós está sozinho. Já que eu não estou sozinho, vamos adiante. Líamos, há alguns dias atrás, no Centro Espírita aqui em Itapira, uma página do livro Missionários da Luz, em que o mentor daquele livro, Alexandre, em conversa com o espírito de André Luiz, que é o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, mostra para todos nós como é que funciona o vampirismo, o intercâmbio de um obsessor com o encarnado. E lá André Luiz perguntou, mas Alexandre, esta mãe que está sendo obsediada por esse espírito, esse filho dela obsediado por 2 espíritos, não seria o caso de nós removê-los à força? Alexandre diz assim, André, nós podemos até remover. Passado algumas semanas, a mãe vai chamar o espírito que está com ela e o filho vai chamar essas 2 entidades que está com eles. O problema não estão nos espíritos, o problema estão nos encarnados. Nós alimentamos aquelas companhias espirituais que na nossa consciência é indesejável, mas no nosso subconsciente é primordial. É a luta pelo espaço, é o evangelho tentando entrar na nossa vida e fazendo morada. Estamos caminhando já para o encerramento do primeiro bloco. No segundo, estaremos vendo a continuidade do nosso capítulo de hoje, mas eu gostaria de relembrar da importância de você se inscrever no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as minhas atividades, você pode entrar no meu site andrealuizvilar.com.br. E eu relembro também que todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, ali você poderá curtir a minha página. E todos os domingos às 18 horas, na minha linha do tempo, eu inicio com um vídeo ao vivo e você é o meu convidado a juntos estarmos realizando o Evangelho no Lar. Nós vamos para um rápido intervalo, vou convidar a todos para não saírem daí, nós já retornaremos vendo e dando continuidade no capítulo de hoje. Não saia daí não, já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Quem não teve a oportunidade de acompanhar o primeiro bloco, está chegando agora no segundo, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos vendo o capítulo 38º, A Paixão de Jesus, capítulo este que está inserido no livro O Espírito da Verdade. Hoje estamos vendo a mensagem de Everton Quadros e ele continua nos dizendo: assim como a virtude jactanciosa é defeito tanto quanto qualquer outra, a austeridade afetada é ilusão semelhante às demais. Não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estrada de exibição para entronizar o ponto de vista. A convicção espírita não é insensível ou impertinente. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão por nossa fé. Se o papel de vítima é sempre melhor e o mais confortável, nem por isso, a título de representá-lo, podemos forçar a nossa existência, transformando em verdugos à força as criaturas que nos rodeiam. Não sejamos policiais do Evangelho,
mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Nem caridade vaidosa que agrave a aspereza do próximo, nem secura de coração que estiole a alegria de viver. Quem transpira gelo dentro em breve caminhará em atmosfera glacial. A crença ferrolhada no orgulho desencadeia desastres tão grandes quanto aqueles criados pelo materialismo. Não sejamos companhias entediantes. Um sorriso de bondade não compromete ninguém. A fé espírita reside no justo meio-termo do bem e da virtude. Nem o silêncio perpétuo da meia-morte que destrói a naturalidade, nem a fala medrosa da inibição a beirar o ridículo. Aqui nós temos a oportunidade de ver pontos essenciais que fazem parte do cotidiano mesmo. Aquelas situações, das vezes ele usou um termo aqui muito curioso, não é? Você querer que a pessoa pensa conforme você pensa. Então você tira a oportunidade da pessoa ter o seu livre-arbítrio. Então nós não podemos praticar o proselitismo. Nós temos que dar liberdade. Outro dia chegou uma mãe para nós e falou assim: André, meu filho, eu me encontrei no espiritismo, mas meu filho não se encontrou, não gosta. Eu falo, vamos respeitar o tempo dele. Encaminhe ele para uma igreja católica, uma igreja protestante, para algum lugar que fale de Deus. O importante é a gente estar em contato com a mensagem divina. Às vezes o caminho dele não é no nosso meio, às vezes ele vai escolher para si um caminho diferente. É você respeitar. A gente não pode ter aquela ilusão, no espiritismo existe a salvação está dentro de nós. Eu não preciso ser espírita, eu não preciso ser cristão, não preciso ser religioso para ter a salvação. Para mim, no meu caso em particular, o espiritismo vem me ajudando e muito a quebrar o meu orgulho, a quebrar minha vaidade, a quebrar minha prepotência. Mas eu não posso fazer disso uma tábua da salvação e achar que todos têm que ser espírita. Não, o espiritismo me ajuda. Mas às vezes, para o meu próximo, não ajudará tanto. Então nós vemos muitas pessoas fanáticas, seja em qual religião for, seja em que corrente estiver. Não, eu tenho que respeitar. Eu tenho que entender que todas as religiões, quando fala do bem, fala do amor, sem querer converter a pessoa em fanáticos, sem podar o livre-arbítrio do outro, toda religião é boa. O problema é quando eu quero que a pessoa pense e haja conforme eu quero que ela pense e conforme que eu quero que ela age. Ou que eu tenho que pedir para o meu chefe religioso permissão para fazer isso ou aquilo. Não, nós temos livre-arbítrio. Eu não tenho que pedir autorização para o outro, eu tenho que pedir autorização para a minha consciência. Eu tenho que pedir autorização perante o meu próprio espírito para ver, será que isso para a minha economia espiritual é o melhor? É o certo? Devo fazer? Devo falar? Devo realizar? Se não é o melhor, para que eu vou falar? Para que eu vou fazer? Para que eu vou caminhar? É tudo a questão de interpretação. Tudo é questão do modo que nós olhamos, o modo que nós observamos, o modo que nós encaramos. Então, Everton Quadros, este espírito que ditou a mensagem de hoje, ele teve a oportunidade de pegar pequenas situações, o fervor em demasia, o proselitismo ridículo, a maneira de você achar que as pessoas têm que viver apenas e tão somente conforme aquela superficialidade. O mundo cristão já está cheio de superficialidade. A oração, as palavras com verniz, mas o que a gente está vendo, a falta é de prática. Eu falo da caridade, mas não vivo a caridade. Eu falo do amor, mas eu não amo. Eu falo do perdão, mas eu não perdoo. Então a gente tem que sair um pouco da palavra e irmos para a ação. É o que falta no meio cristão. O Brasil era para ser o melhor país do mundo em termos de política, em termos de sociedade, em termos de cultura, em termos de lidar com o nosso próximo. A gente é o maior país cristão do mundo. E em termos de católicos, nenhum país tem o tanto de católicos como o Brasil tem. Em números de protestantes, nenhum lugar do mundo tem o tanto de protestantes que a gente tem. Nenhum lugar do mundo tem o tanto de espíritas que nós temos aqui. E olha a roubalheira que não é.
e olha os desvios, tanto dos políticos quanto de nós, o povo. E nós somos cristãos. A base do povo brasileiro é cristã. Então nós vemos, o que adianta eu ser cristão? O que adianta eu falar, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou na palestra espírita, eu vou na tenda de Umbanda, eu vou aqui, eu vou ali, sendo que na hora do vamos ver, eu esqueço dos ensinamentos, eu esqueço dos bons espíritos, eu esqueço do Cristo e vivo uma coisa e falo outra. Vira e mexe, pega um dirigente religioso, um chefe religioso, seja de que religião for, roubando, lesando, enganando. Então a gente tem que sair da fala apenas. Falar é muito fácil. O mundo sempre teve cheio de oradores eminentes, mas olha a pobreza moral. É esse o convite de Everton Quadros. Sair da superficialidade. Eu conheço o Cristo. Tudo bem, você conhece, mas você vive o Cristo? Não basta mais apenas conhecê-lo. Continua o Espírito amigo. Nem os olhos baixos de santidade artificiosa, nem anseio inexperiente de se impor a todo preço, nem cumplicidade no erro na forma de vício, nem convivência com o mal na forma de aparente elevação. Fé espírita é libertação espiritual. Não ensina a reserva calculada, que anula a comunicabilidade, constrangendo os outros, nem recomenda a rigidez de hábitos que esteriliza a vida simples, nem tristeza sistemática, nem entusiasmo pueril. Abstenhamo-nos de falsa ideia religiosa, suscetível de repetir os desvios de existências anteriores, nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Desfaçamos os tabus da superioridade mentirosa, na certeza de que existe igualmente o orgulho de parecer humilde. O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança, raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é dinamismo do amor, evangelho é alegria. Não é sistema de restringir as ideias ou tolher as manifestações, é vacinação contra o convencionalismo absorvente. Busquemos o povo, a verdadeira paixão de Jesus, convivendo com ele, sentindo-lhe as dores e servindo-o sem intenções secundárias, conforme o amai-vos uns aos outros, a senda maior de nossa emancipação. Everton Quadros. Então nós vimos no capítulo de hoje, um capítulo um pouco maior do que o habitual, mas um capítulo tão bonito, chamando-nos à razão, chamando-nos ao bom senso, a deixarmos o convencionalismo barato, a deixarmos aquela maneira pueril, superficial de encararmos a vida, de vermos a vida, de lidarmos com a vida, para verdadeiramente encararmos a vida como ela é, que possamos ter força suficiente para julgarmos menos e fazermos mais, falarmos menos e agirmos mais, pensarmos menos e realizarmos um pouco mais. É só assim que efetuaremos verdadeiramente a única vitória que nós possamos em relação a nós mesmos, que é a vitória sobre os nossos enganos, os nossos equívocos, o nosso homem velho. E que Jesus possa nos ajudar neste projeto laborioso a vencermos a nós mesmos, dando os frutos do amor, dando os frutos do entendimento, dando os frutos da serenidade. Continuemos firmes, avantes no ideal da renovação, no ideal do amor e da paz. Que esta semana possa ser de muita luz, que o nosso estudo possa ter gerado momentos de análise e de reflexão, e eu espero todos semana que vem para darmos continuidade no estudo do livro O Espírito da Verdade. Um beijo em teu coração, que Jesus te abençoe, que Jesus te ampare, que Jesus esteja contigo, não apenas hoje, mas em todas as oportunidades reencarnatórias. Até semana que vem.
Fiquem em paz.